Eu quero compartilhar aqui com você um texto que está em Ageu, capítulo de número 2, e os versículos 8 e 9. Ageu 2, 8 e 9. A referência está aí na sua tela. E diz assim a palavra do Senhor: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. E eu quero pensar com você nessa noite sobre construam o templo do Senhor. Construam o templo do Senhor. Ageu, quando ele escreveu ao povo de Deus, quando ele escreveu às pessoas que conheciam esse Deus, as pessoas que tinham passado por alguns momentos de dificuldade, pessoas que anteriormente haviam visto a suntuosidade e a grandiosidade do prédio, do edifício, do templo construído por Salomão, aquilo que era para tantas pessoas e para o mundo inteiro, como que algo surpreendente, algo que na época extrapolava o conhecimento, algo que de tão grande era imaginável que não pudesse existir algo maior na face da terra do que o templo feito pelo rei Salomão. Porém, entendemos que Deus sempre surpreende, e não há nada tão grande que Ele não possa fazer crescer mais, e não há nada tão insignificante que Ele não possa exaltar. Eu quero que você grave isso na sua mente. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer crescer mais, e não há nada tão insignificante que Deus não possa fazer com que esta coisa seja exaltada. Em que contexto Ageu esteve escrevendo para o povo de Deus? Em que contexto o povo pôde ouvir e pôde ler o que estava escrito: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Deus começa dizendo que Ele é dono de todas as riquezas, que todas as coisas estão em suas mãos, que Ele tem o controle, Ele pode dar, Ele pode tomar. Deus não precisa do ouro e da prata deste mundo, mas não podemos nos esquecer de que toda prata, todo ouro, toda riqueza, tudo que possa traduzir em conforto ou em grandiosidade, foi feito pelas mãos de Deus. E ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. No versículo de número 9, há um enfoque a quem está dizendo, sobre quem está dizendo que dele é a prata, dele é o ouro, que ele há de glorificar aquilo que é desprezível diante dos olhos humanos, aquele que verdadeiramente vai fazer algo extraordinário, algo de tão grande, que as pessoas como que serão pegas de surpresa, as pessoas estarão se surpreendendo com aquilo que Deus, segundo Ageu, estaria fazendo com o mover de Deus no meio do povo de Deus. Quando Ageu escreveu isso para o povo de Deus, é mistério lembrarmos que o povo de Deus viu a destruição do templo de Salomão. E o que levou à destruição do templo de Salomão? O templo de Salomão, que de todos os lugares do mundo, reis, rainhas, pessoas importantes saíram de suas terras para ver a grandiosidade, aquilo que Deus havia colocado no coração de Davi e que agora havia sido realizado através da vida do seu filho, através da vida de Salomão, e aquilo que era algo tão grandioso, aquilo que era tão gigantesco para aquela época, aquilo que era tão diferenciado, o povo viu
por conta dos seus pecados, por conta da sua idolatria, Deus permitiu que os inimigos entrassem, que os inimigos destruíssem o templo, que o inimigo fizesse com que aquelas paredes e toda aquela beleza viesse ruir, viesse cair. Porque quem estava no controle, como sempre está no controle, é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos, se ele é o Senhor dos exércitos, e de fato o é, sendo o Senhor dos exércitos, ele é Senhor de guerra, ele é Senhor de luta. Ele não é um Senhor que simplesmente cruza os braços e espera acontecer as coisas, mas ele é o Senhor que luta, é o Senhor que conduz, é o Senhor que orienta, é o Senhor que dá força, é o Senhor que levanta aquele que não tem nenhum vigor, nenhuma esperança, e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. O primeiro templo construído por Salomão era, antes de tudo, um motivo de admiração coletiva. As pessoas que saíam de todas as partes do mundo, ao chegarem diante do templo de Salomão, as pessoas ficavam alegres em ver aquilo que havia sido construído para o próprio Deus, como uma forma de gratidão da parte do homem para com o seu Deus, a gratidão de um povo que agora, sendo chamado pelo nome de Deus, estava entregando ao Senhor um lugar que naquele momento para eles era o lugar de adoração coletiva. Esse templo construído por Salomão era também uma comprovação da bênção divina. Deus havia dito a Davi, ao rei Davi, quando Davi colocou no seu coração construir uma casa para Deus, uma casa de adoração, uma casa onde as pessoas fossem buscar a presença desse Deus, onde as pessoas pudessem glorificar esse Deus, Deus disse a Davi: não das tuas mãos, mas das mãos do teu filho, eu receberei essa casa. Portanto, Deus abençoou, Deus comprovou a sua bênção sobre um desejo que estava no coração de Davi. Deus aceitou o desafio do coração de Davi, e essa aceitação divina a um desejo do coração do rei, mostra que Deus tem prazer em receber sacrifícios verdadeiros. Deus tem prazer em ser glorificado na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que acreditam e vivem debaixo do seu poder. O que levou à destruição daquele povo foi exatamente o pecado, a sua idolatria. À medida em que o povo se afastou de Deus, à medida em que o povo não quis se resignar, não quis ouvir a voz de Deus, mas trocou a grandeza de Deus pela aparência de pseudos deuses, de falsos deuses, de ídolos criados à imaginação humana, Deus permitiu que todo aquele glamour estivesse desaparecendo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com você. Talvez exista ao seu redor uma grandiosidade, talvez existam coisas em você, influências em você, poderes em você aqui na terra, que faz de você, ou faz você se sentir alguém mais que especial, alguém grande, alguém diferenciado, em todas as esferas possíveis da sociedade. Mas eu quero dizer a você, que se você não tiver a bênção do Senhor, a aceitação do Senhor ao seu sacrifício, de nada vale a sua grandiosidade, de nada vale tudo quanto você pensa, tudo quanto você fala, tudo quanto você sabe, se verdadeiramente você não estiver com o coração voltado para fazer aquilo que está dentro do coração de Deus. Esse povo, segundo a palavra de Deus, havia sido levado para o cativeiro. E quando Ageu fala para esse povo sabia que ao voltar, e os seus descendentes também, que estavam voltando, sabiam que agora não encontrariam mais aquele templo luxuoso, grandioso,
aquela coisa que chamava a atenção de todas as pessoas, mas o que Deus queria focar, o que Deus queria ensinar àquele povo, é que verdadeiramente a ausência de um templo não pode anular o poder da oração. Assim como você que está em casa, talvez você esteja dizendo, eu estou orando menos porque eu não estou tendo aquela comunhão que eu gostaria de ter com meus irmãos. Como eu me realizo quando eu estou com os meus irmãos, quando eu estou dividindo a alegria do Espírito de Deus através da comunhão com os irmãos. Isso não é motivo, a questão de você não estar presente a um culto, ao mesmo espaço ou no mesmo espaço que outros irmãos, isso não aniquila, não anula o poder da sua oração. Quando a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, nós vamos ver que essa promessa está condicionada. Não é uma promessa vaga, tudo que já aconteceu na sua vida, daqui em diante Deus vai fazer melhor. Não é isso que a palavra de Deus está afirmando a você. A palavra de Deus está afirmando que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque nos versículos anteriores, Deus chama a responsabilidade de líderes, de pessoas comprometidas com a sua presença, a construírem uma casa para o Senhor. Naturalmente, Deus não estava exigindo que fosse construído o mesmo templo que Salomão havia construído. Deus sabia que esse povo que estava voltando do cativeiro, esse povo tinha suas limitações. Deus conhece as limitações do seu povo, mas não são essas limitações, sejam elas físicas, sejam elas econômicas, sejam elas espirituais ou de quaisquer outros aspectos. Deus estava mostrando para o seu povo que nenhuma limitação pode anular o poder da oração, pode trazer a ausência da adoração ou pode trazer a ausência do sacrifício. Deus estava dizendo para o povo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque o que é que Deus queria nesta casa que Deus solicitava que o seu povo fizesse? Deus queria pessoas com uma vida sadia de oração, pessoas que fossem verdadeiras adoradoras, e nós vimos isso domingo passado. Deus procura adoradores e não apenas adoração. Você pode entregar a sua adoração, mas muito mais do que o que você entrega, Deus quer que você se entregue a Ele. Você deve ser a adoração verdadeira diante do Senhor. Você não pode se limitar na questão do sacrifício. O sacrifício para Deus precisa ser o melhor possível. Eu tenho ouvido de algumas pessoas o seguinte: Deus diz que misericórdia quero e não sacrifício. Ótimo. Ao pé da letra você está corretíssimo. Você acha que Deus teve misericórdia para com você quando Ele enviou Jesus? E você acha que foi sacrifício da parte de Deus, da parte do Pai, enviar o seu Filho por você? Então, quando Deus diz que quer misericórdia e não sacrifício, é porque Deus não quer apenas o sacrifício, mas aqueles que são remidos, aqueles que são lavados, que foram alcançados pela misericórdia, são pessoas, são adoradores, e não existe adorador que não saiba sacrificar. O sacrifício faz parte da adoração. Quando colocamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, nós nos sacrificamos para que Ele tenha a preeminência, para que Ele tenha o melhor espaço em nossas vidas. E o sacrifício é agradável a Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus se alegra em sacrifício, sim. Deus quer o seu sacrifício. Mas muito mais que o seu sacrifício, Deus quer que você, além do sacrifício que você oferece, Deus quer que você seja altar desse sacrifício. E Deus quer que você seja sacerdote nesse altar. Deus quer que você coloque a sua vida
nas mãos do Senhor. Deus quer que você interceda diante do Senhor, buscando a vontade do Senhor. E Deus quer que o sacrifício seja a sua própria vida. Às vezes encontramos pessoas que querem como que comprar Deus. Você pode dar a Deus ou a obra do Senhor todo o dinheiro que você tem. Você pode dar todos os seus bens. E isso não quer dizer que você seja alguém que está construindo o templo do Senhor. Você pode também negar todos os seus bens ao Senhor. Não digo que o deva, mas você pode. E isso não significa que você esteja construindo um templo ao Senhor. Primeiro, porque diz a palavra de Deus que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Deus não habita em lugares feitos pelas mãos humanas. Salomão, quando construiu toda aquela grandiosidade, quando ele cumpriu o desejo do seu pai, quando ele ofereceu a Deus aquele santuário, quando ofereceu a Deus aquele templo, quando todo o povo orou ao Senhor, quando o povo começou a pedir a Deus, quando Salomão disse: Senhor, e se o teu povo errar algum momento, se o teu povo se arrepender, se o teu povo buscar de todo o coração, Senhor, diante desse templo eu te peço, Senhor, ouve a oração do teu povo. E sabe qual é a resposta do Senhor? A oração que é feita, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo perdeu o templo de Salomão por conta do seu pecado. Deus permitiu que, devido à sua incongruência, devido à dureza do coração desse povo, Deus permitiu que todo aquele prédio caísse. Que não existisse mais alguma coisa do que as pessoas pudessem se admirar. Porque as pessoas precisavam agora se admirar daquele que era cultuado dentro do templo de Salomão. Muito maior que aquele templo é o Deus a quem havia sido oferecido aquele templo. E a promessa dele é que se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo mudar, eu vou ouvir as suas orações, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. E agora nós encontramos o povo que estava no cativeiro, voltando do cativeiro. O povo não tinha dinheiro, o povo não tinha riquezas, o povo não tinha prata, não tinha ouro. E sabe o que Deus diz? Eu não preciso da sua prata e do seu ouro. Eu tenho toda a prata e todo o ouro que eu preciso. Eu preciso apenas de pessoas que confiem em mim. Não de pessoas que sejam apegadas à prata e o ouro, mas pessoas para quem a prata e o ouro ocupem um lugar secundário na escala de valores, onde eu tenha a primazia total. Onde eu seja o primeiro e o único na vida dessas pessoas. Deus queria que, através da volta daquele povo, no momento da volta daquele povo, dentro das suas limitações, o povo voltasse a orar, a adorar e a sacrificar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Para muitas pessoas, ser dizimista e ser ofertante é um privilégio. E é o que a palavra de Deus diz, é um privilégio. Até porque, à medida em que nós somos honestos com Deus, à medida em que nós devolvemos a Deus o que é de Deus, que são os dízimos, à medida em que nós ofertamos a Deus, que é o produto da nossa, do nosso reconhecimento à soberania de Deus, que nos deu a saúde, que nos deu o dinheiro, que nos deu a prata e o ouro, para também ofertarmos a Ele, Deus se agrada de tais sacrifícios. Para outras pessoas, abrir mão daquilo que tem, as pessoas que se apegam ao dinheiro, para as pessoas é um sacrifício tremendo. Eu louvo a Deus porque nesse momento de pandemia, nós estamos vendo mais de perto o poder de Deus na vida das pessoas. Como tem sido gostoso, como tem sido edificante orar com as pessoas
que tem trazido seus dízimos, que tem trazido suas ofertas, que tem se colocado no altar do Senhor como sacrifício vivo ao Senhor, que tem reconhecido que o que tem, tudo quanto recebem, vem das mãos do Senhor e para as mãos do Senhor volta. Porque tais pessoas reconhecem que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E essas pessoas, é interessante, no momento em que tem tudo para dar errado, a vida tem tudo para dar errado nesse momento de pandemia, mas o povo de Deus tem sido constantemente abençoado. Deus tem abençoado aqueles que são fiéis. A palavra do Senhor diz: se formos fiéis, Ele é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E quando Ele diz assim, construam um novo templo para mim, Ele não está pensando simplesmente em algo construído pelas mãos humanas. Era preciso ter um lugar de referência, sim, onde o povo pudesse se reunir, sim, um lugar em que as pessoas tirassem um tempo exclusivo para buscar a face do Senhor. Mas muito mais do que isso, Deus estava querendo que o povo voltasse aos princípios lá atrás. O povo voltasse às coisas que podiam edificar. O povo voltasse a uma vida de oração. O povo voltasse a ser procurado e encontrado pelo próprio Deus. À medida em que alguém se torna um verdadeiro adorador, diz a palavra de Deus que os olhos de Deus procuram os verdadeiros adoradores. E você já viu Deus procurar alguma coisa e não encontrar? Quando Deus procura, Ele acha. E se o seu coração for um coração verdadeiro de um adorador, se você estiver construindo um novo templo para o Senhor, você vai ser achado por esse Senhor. Você não pode limitar o seu sacrifício. Dê ao Senhor o que você tem de melhor. Eu estava conversando com uma determinada pessoa, e eu estava orientando a pessoa da seguinte maneira: você já viu que a gente dá um presente a alguém de acordo com o grau de afinidade ou de importância que essa pessoa tem para a gente? Por exemplo, se alguém te pede uma comida na rua, um pão, é fácil você comprar um pão e você dar esse pão para essa pessoa. Mas se essa pessoa que te pediu um pão é um grande amigo seu, com certeza você não vai dar um pão. Com certeza você vai pelo menos comprar uma cesta básica e dar uma cesta básica para essa pessoa dentro das suas posses. Se essa pessoa é alguém que tem uma influência muito grande na sua vida, você sempre vai querer dar o melhor. Deus se agrada em que nós estejamos dando a Ele o melhor, porque Ele merece o melhor. Ele já disse: minha é a prata, meu é o ouro. Ele não precisa do que nós temos, mas Ele precisa ver em nossos corações que não somos e não estamos apegados ao que temos, mas nos apegamos àquele a quem nós pertencemos. Essa promessa da segunda casa ser maior do que a primeira é uma promessa condicionada. Se o povo voltasse a orar, se o povo voltasse a adorar, se o povo voltasse a sacrificar, se o povo voltasse a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê? Que a Bíblia diz lá em Isaías 56, 7, a Bíblia diz que a casa de Deus é preciso ser chamada de casa de oração por todos os povos. Isaías 56, 7 diz: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E onde é que é essa casa do Senhor? Onde que é esse templo em que o Senhor habita? Agora nós podemos ver durante toda essa quarentena que Deus não habita em santuário nenhum. Se você olhar para os bancos aqui vazios, Deus não está sentado naqueles bancos. Mas Deus está aí dentro da sua casa, Deus está aqui no púlpito, Deus está dentro do coração de cada pessoa que o serve verdadeiramente. É esse templo que precisa ser diferenciado. É esse templo que vai fazer a diferença na minha e na sua vida.
é esse templo que vai trazer alegria em ser habitado pelo próprio Deus. Deus vai se sentir feliz quando as nossas vidas forem referência à vida de oração. Nós precisamos ser aquelas pessoas que acreditam na oração. Você já viu que em determinados lugares, há sempre uma pessoa que se destaca na oração? Em algum bairro, em alguma igreja, em algum município. E é interessante que muitas pessoas correm para essa pessoa, porque querem que essa pessoa ore, que essa pessoa interceda por elas. Essa pessoa fica como que uma intermediária, recebe das pessoas e leva para Deus. Ora, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, não há nenhum outro intermediário entre Deus e os homens. Isso aí é delegar a outro aquilo que é seu, é passar para outro a responsabilidade que é sua. Quem precisa construir uma casa, um templo do Espírito Santo, em que todos possam admirar como um lugar de oração, é você. Eu tenho dito aqui, você que é minha ovelha, já me ouviu falar aqui diversas vezes, você que não é, talvez vai ouvir agora pela primeira vez. Tenho dito para muitas pessoas que dizem para mim, pastor, o senhor ora por mim? E eu tenho dito, não vou orar por você. Eu oro com você. Por que é que eu vou orar por você? A menos que você não possa, aí eu oro por você. Você está doente? Eu oro por você. Você está em coma? Eu oro por você. Mas a obrigação de acreditar no poder da oração não é meu, não é minha. É meu, é minha e sua. A obrigação é nossa, de todo aquele que professa o nome do Senhor, de todo aquele que crê no poder do santo nome do Senhor Jesus. Delegar a outros a responsabilidade de orar é terceirizar a espiritualidade, e no mundo da espiritualidade isso não existe. Não existe. Diante de Deus, cada um de nós tem uma meta a cumprir, cada um de nós tem algo a fazer. Deus colocou nas mãos de cada pessoa um ministério. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sei orar. Aprenda. Não sabe orar? Aprenda. Certa vez disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos a orar. E sabe o que Jesus disse? Jesus começou a ensinar, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Teu é o reino, o poder e a glória. A glória não é de quem ora, a glória é de quem recebe a oração. Construir um novo templo é trazer uma forma diferente de pensar, é desafiar a sua vida. Umas semanas aí atrás, o pastor Eduardo Júnior fez um desafio para que estivéssemos fazendo um sacrifício, um jejum, e muitas pessoas fizeram, e muitas pessoas provaram um pouco mais do poder de Deus na sua vida. Deus não cresceu, Deus é o mesmo. Deus não se aperfeiçoa. Tais pessoas se aperfeiçoaram porque chegaram mais perto de Deus. Tais pessoas buscaram mais desse Deus e estiveram com isso construindo um templo diferente, um templo onde a glória seja maior do que a glória da primeira casa, da primeira experiência de um relacionamento com Deus. A promessa ela é condicionada porque ela deve trazer adoração. Lucas 24, 53 diz assim, ó: E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Os discípulos sempre estavam no templo, louvando, adorando, bendizendo, dizendo bem, falando bem de Deus, agradando a Deus. Adorar é falar quem Deus é. Louvar é falar o que Deus fez e o que Deus faz. Deus não está
apenas se importando com o nosso louvor, mas Deus quer adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Nem todo mundo que louva adora, mas todos que adoram louvam o nome do Senhor. Eu posso cantar um hino, estou louvando, mas se esse cântico não é de coração, são apenas frases pronunciadas, frases que não sobem ao coração de Deus. Mas quando eu adoro, eu sou capaz de prender a presença de Deus. O templo de Salomão não prendeu a presença de Deus porque o templo caiu. Mas os adoradores puderam reconstruir, fazer um templo diferente, um templo onde Deus habita neste mundo, um templo que Deus vai levar para si no mundo futuro. Para concluir, a promessa ela é condicionada porque ela deve oferecer sacrifício. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para algumas pessoas, sacrifício é coisa do Antigo Testamento. Se você está se referindo a animais imolados, cujo sangue é oferecido ou foi oferecido para Deus, eu concordo com você. Mas sacrifício é sempre atualizado. A palavra do Senhor diz: eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês, os corpos, em sacrifício vivo. Vocês são sacrifícios que não morrem. Porque o sangue que Deus quer não é mais o seu sangue, mas é o sangue que lavou os seus pecados. Quando Deus olha para você como sacrifício vivo, Ele não olha para você com o seu sangue, mas Ele olha com o sangue de Jesus. Ele olha para você revestido no poder do sangue de Jesus. Eu quero que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, exclusivo, separado e agradável a Deus. O que é que agrada a Deus? O apóstolo Paulo termina dizendo que é o vosso culto racional. O culto racional não significa que seja um culto sem emoção. Não é isso. Nós louvamos a Deus com o racional, louvamos a Deus com o emocional. O que Paulo está falando aqui é que quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, quando os nossos corpos são sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, quando por inteiro nós estamos no altar do Senhor, quando não trazemos apenas a nossa oferta, mas juntamente com a nossa oferta trazemos o melhor que Ele criou, a nossa vida, nós estamos construindo sim um santuário de habitação ao nome do Senhor. Nós estamos sim construindo, porque à medida em que as pessoas olharem para as nossas vidas, assim como todas as pessoas de todos os reinos do mundo na época olhavam para o templo de Salomão e se vislumbravam com aquilo que viam, é necessário que as pessoas olhem para a igreja do século 21. As pessoas olhem para você, querido irmão, para você, querida irmã. Olhe para mim e vejam a glória de Deus. E vejam que a glória da segunda casa, ou essa experiência que temos com Deus, é maior do que a da primeira casa. Muito melhor que olhar para o templo lá no tempo de Salomão, é poder olhar para a igreja do Senhor nos dias atuais, na vida atual, e poder glorificar a Deus por aqueles que servem o nome do Senhor. E para concluir, a segunda casa, ou a glória da segunda casa é maior, pois Deus não habita em templos feitos por homens. Seja você morada do Espírito Santo de Deus. Se você for morada do Espírito Santo, se você disser: Espírito Santo, habita em minha vida, toma conta de todos os espaços, mente, coração, as minhas emoções, o meu físico, toma conta de tudo quanto é meu. Tudo isso eu sacrifico a ti. Aí sim, a glória dessa segunda casa é maior do que a glória
da primeira. Deixa eu orar por você. Me deu o prazer de falar com Deus acerca da sua vida. Deixe-me conversar com Deus a teu respeito. Eu quero pedir a você que, nesse momento, decide ser casa de habitação do Espírito Santo. Você que decide colocar a vida nas mãos do Senhor. Em outras palavras, você que ainda não declarou publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, que ainda não fez de Deus a sua habitação, que ainda não está morando em Deus, não permitiu que o Espírito Santo morasse em você. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo entre na sua vida agora. Para que o Espírito Santo convença você agora. Que o Espírito Santo mude a sua vida agora. Sabendo que dele é a prata e dele é o ouro. Você que está afastado, é o momento de você voltar para o Senhor. Não sei o que te levou a se afastar, mas a glória da segunda casa, a glória da volta aos braços do Senhor, precisa ser maior do que a glória de quando você estava na presença do Senhor. Quero orar por você. Baixe a sua cabeça aí e diga para Deus: Deus, eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Senhor, eu abro o meu coração, eu volto para o Senhor Jesus nessa noite. Deixa a gente conhecer você, deixa a gente orar com você, deixa a gente somar com você na presença do Senhor. Pai bendito, Deus de infinita graça e misericórdia, na autoridade do nome de Jesus, enche nossas vidas com a tua paz. Ó Deus, que a glória dessa segunda casa, de pessoas que venham ter experiências marcantes contigo, seja maior, Senhor, do que simplesmente ouvir falar de Ti. Ó Pai, nós te louvamos por aqueles que estão nesse momento abrindo seus corações para Ti. Aqueles, ó Deus, que nesse momento estão declarando que Tu és o Senhor de suas vidas. Esses que estão voltando para Ti. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, enche os Teus filhos com toda sorte de bênçãos espirituais. Ó Deus, nós oramos por aqueles que porventura estejam passando por problemas financeiros. A Tua palavra diz que Tu é a prata e Teu é o ouro. Tu podes mudar a vida, Senhor. Traze essas pessoas a uma obediência completa aos Teus pés e supre suas necessidades para a glória do Teu nome. Aqueles, ó Pai, que estão enfermos, aqueles que estão com problemas nos seus lares, em nome de Jesus, que o Teu Espírito traga aquela paz que o mundo não conhece. Aceite a nossa adoração e louvor, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal @CibDuque de Caxias aqui no YouTube e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.